vamos dar início a essa sessão, que ela basicamente envolve a apresentação de 2 textos base que esse seminário se propôs a construir, né, junto com os 2 autores principais, que são o Laio Magno, que está aqui do meu lado, da Universidade Estadual da Bahia, e o Daniel Canavese, que não pôde estar aqui hoje, da Federal do Rio Grande do Sul, e o Gabriel Nolasco, que está lá em Campo Grande, que é da Universidade Federal de Mato Grosso, no caso do Sul, né? Não se usa muito, mas só para deixar isso mais claro. E lá de Campo Grande. Então, a sessão hoje a gente vai ter os autores apresentando, basicamente, uma apresentação que a gente espera não passar aí dos 15 minutos, e aí a gente abre para a discussão dos textos no sentido de melhorá-los. Por quê? Esses textos, a ideia deles é que eles possam ser usados com essa, como fala esse conceito em inglês, o background paper, né? É aquele texto que seria legal ter do lado, assim, da mesa, na cadeira, né, para que a gente possa consultar rápido alguma fonte, alguma bibliografia, mas também alguma ideia, algum caminho, né, na hora de pensar um indicador, né, para montar um projeto, alguma coisa assim, a gente possa usar o projeto como uma espécie de fonte rápida, né, para que possa, vamos dizer assim, subsidiar essas nossas ações, né? Para o gestor seria para pensar uma política pública, para as ONGs como seguir no ativismo influenciando essas políticas públicas, e para a academia como avançar, né, na própria pesquisa, tanto conceitual como operacional sobre as questões que o estigma nos traz. Então, sem mais delongas, acho que está mais ou menos claro, espero, e essa é a nossa ambição, né, com os textos. E eu passo a palavra, então, para o Laio. Em seguida, eu faço uns pequenos pontapés para a gente fazer a discussão. Obrigado, Veriano. Gostaria de agradecer à Bia pelo convite para a produção desse texto. Fiquei super feliz pelo convite. Agradecer a Veriano, Richard, a Vavá, a todo mundo que compõe a Bia aqui. Dizer da minha satisfação de estar aqui pessoalmente, né? Eu entrei virtualmente da última vez e é muito legal ver as pessoas se materializando e é muito legal essa interação. Estou super feliz de estar aqui, feliz também pelos comentários e sugestões que foram dadas ao texto no último seminário em João Pessoa, que fiquei muito triste de não ter ido a João Pessoa, mas revisei o texto e fui colocando as sugestões que vocês fizeram. Não preparei slide, então vou tentar ler o texto de uma forma mais emocionante aqui, para não deixar vocês tão entediados. Bom, o título desse texto é Processos de Estigmatização, Resistência, Prevenção e Cuidados Relacionados ao HIV/AIDS. Esse texto ele foi dividido em 4 sessões. Primeiro, introdução, depois uma reflexão teórico-conceitual, em que eu abordo o conceito de estigma em 3 perspectivas ou dimensões: uma dimensão relacional, uma dimensão de poder e uma dimensão estrutural. A terceira parte desse texto é um pouco para pensar os efeitos do estigma na prevenção, cuidado, testagem relacionados ao HIV/AIDS. E, por fim, o texto aborda resistência e estratégias de enfrentamento para subsidiar a luta social e também a gestão em saúde. Bom, ao longo da história da humanidade, é possível observar a separação entre sujeitos e grupos sociais.
determinadas por processos de estigmatização. A própria origem da palavra estigma, grega, se referia à marcação de pessoas escravizadas por meio de sinais escritos na pele, que as distinguia visivelmente das pessoas consideradas livres. Outro exemplo clássico é a separação das pessoas vivendo com hanseníase, vulgarmente rotuladas como leprosas, entre aspas. Do acampamento hebreu, a gente tem esse exemplo na Bíblia, né? E alguns versículos que mostram essa separação das pessoas com hanseníase da comunidade. E o primeiro exemplo destaca o estigma relacionado às diferenças entre posições ocupadas na hierarquia social, ou seja, as pessoas livres e pessoas escravizadas, enquanto que o segundo exemplo da hanseníase destaca um estigma associado a uma enfermidade específica. Embora o estigma relacionado à hanseníase seja antigo, estudos ainda documentam a sua presença no cenário brasileiro. De modo semelhante, observamos que os processos de estigmatização relacionados a doenças infecciosas emergentes, tais como a Covid-19, monkeypox e o HIV/AIDS, se deu de forma semelhante. Outra similaridade entre essas enfermidades é a construção histórica de conceitos de contágio, proteção e respostas de saúde pública que seguiram inicialmente modelos explicativos e de intervenção biomédico-comportamental, adotando o clássico conceito de risco epidemiológico e provocando a rotulagem de pessoas e grupos sociais específicos. No que diz respeito à pandemia de Covid-19, que nós ainda estamos vivenciando, pessoas idosas e vivendo com obesidade ou doenças crônicas foram rotuladas também como, abre aspas, grupos de risco. Entretanto, diferentemente das outras doenças abordadas nesse texto, este rótulo talvez tenha produzido uma medida diferenciada positiva, com o objetivo de proteção de pessoas que poderiam ser mais vulneráveis ao agravamento e à morte pela infecção. Talvez essa diferença esteja fundamentada no modo de transmissão do SARS-CoV-2, um vírus que ataca o sistema respiratório e é transmitido primordialmente por meio de gotículas de nariz e da boca. Nessa pandemia, nós observamos que a sexualidade não foi uma questão, e a universalidade da sua rápida propagação talvez possam explicar as medidas positivas e rápidas. Ao contrário desse movimento, mais recentemente, os grupos mais afetados pela epidemia de monkeypox em diversos países do mundo, tais como homens gays e outros homens que fazem sexo com homens, foram considerados por alguns canais da mídia como potenciais, abre aspas, pontes do vírus para a população geral e também como, abre aspas, grupos de risco. Além disso, temos observado respostas locais e internacionais limitadas, resultando no baixo interesse na produção e democratização de vacinas. De forma semelhante a essas doenças atuais, o início da pandemia de HIV/AIDS foi marcado por ações de saúde públicas pautadas nos conceitos de grupos de risco e comportamentos de risco. Esses conceitos promoveram a identificação de subgrupos populacionais e práticas que haviam maior probabilidade de infecção. A propagação desse termo, grupos de risco, foi realizada pela mídia de massa e ganhou duas conotações prejudiciais para a prevenção no campo do HIV/AIDS, pois limitaria o escopo de pessoas susceptíveis, justificando, portanto, ideias de separação social. Desse modo, o risco epidemiológico não foi encarado apenas como uma medida de probabilidade, mas, sobretudo, como a rotulagem de grupos sociais. Esse fenômeno provocou a ideia de isolamento sanitário destes grupos como principal resposta de prevenção da doença. Posteriormente, o termo comportamentos de risco passou a ser adotado em substituição ao termo grupos de risco.
desviando a preocupação do grupo para as práticas individuais que pudessem expor as pessoas a um maior risco de infecção pelo vírus, tais como sexo sem preservativo, número de parceiros, uso de drogas injetáveis, entre outros. Contudo, o efeito deste conceito foi contraproducente, pois promoveu a ideia de responsabilização do indivíduo e reforçou um tipo de culpabilização dos sujeitos pela infecção, ao chamar a atenção apenas para comportamentos individuais rotulados, sem levar em consideração aspectos estruturais e programáticos. Assim, ao invés de incentivar a prevenção, o conceito de risco, seja ele de grupo de risco ou comportamento de risco, ajudou na disseminação do estigma e da discriminação, complicando a situação social e clínica das pessoas vivendo com HIV/AIDS e reforçando a estigmatização de grupos sociais que já eram marginalizados socialmente. Entretanto, a mobilização de comunidades organizadas da sociedade civil foi fundamental para a crítica desses conceitos de risco e para a construção de uma nova abordagem baseada nos direitos humanos, isto é, o quadro teórico da vulnerabilidade que nós tanto sabemos aqui no contexto brasileiro. Mais recentemente, os organismos internacionais têm adotado o termo populações-chave para chamar a atenção das populações que possuem uma prevalência desproporcionalmente maior de HIV do que a população em geral, repaginando o conceito de grupos de risco para uma versão mais palatável. Entretanto, observamos cada vez mais o surgimento de uma crítica a esse termo, especialmente pela produção de apagamento de especificidades e da diversidade das populações mais afetadas pela pandemia. Nesse contexto, a produção de novos estudos sobre estigma relacionado ao HIV foi alavancada desde a década de 80, abordando principalmente os efeitos do estigma sobre as pessoas vivendo com HIV/AIDS, ou entre pessoas em contextos de maior vulnerabilidade ao vírus. Houve um grande acúmulo da produção científica acerca dos impactos do estigma na prevenção, no cuidado e tratamento ao HIV. Assim, o combate do estigma foi ocupando um espaço central no processo de enfrentamento desta pandemia por organismos internacionais. Ao longo das últimas 2 décadas, essas agências lançaram campanhas e metas de enfrentamento ao estigma e à discriminação. Entretanto, essas medidas não foram acompanhadas de indicadores precisos para avaliar o progresso dos países. Houve, então, um esgotamento e superficialidade das medidas, que culminou com a meta, entre aspas, zero discriminação da UNAIDS até 2014. Mas, como nós sabemos, zero não é meta, né? Entretanto, mais recentemente, esse debate volta à tona com o estabelecimento da meta de redução de 10% da experiência de estigma e discriminação até 2025, que foi incluída na atual estratégia de cuidado centrado nas pessoas e comunidades da UNAIDS. Apesar dos esforços históricos de lutas sociais e políticas institucionais, o estigma ainda tem afetado de maneira expressiva as pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil, especialmente após a experiência de 4 anos de um governo de extrema-direita que promoveu a produção de estigma e discriminação e foi liderada por um desgovernante abertamente estigmatizador em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS e pessoas LGBTQIA+. Dados coletados nesse contexto deste governo, com pessoas vivendo com HIV/AIDS, mostrou que 81% dos entrevistados em 2019 declarou ser difícil revelar viver com HIV. 25% declarou sofrer assédio pelo fato de viver com HIV. 15% afirmou ter sofrido algum tipo de discriminação pelos profissionais de saúde pelo fato de viver com HIV, e 52% diz ter dúvidas ou certezas sobre a quebra de sigilo sobre as informações registradas em prontuário em serviços de saúde. O estigma é sabidamente um fenômeno social com grande impacto na pandemia de HIV/AIDS.
Desse modo, esse texto tem o objetivo de abordar os processos de estigmatização e suas dimensões teórico-conceituais, bem como abordar os efeitos desses processos na prevenção, cuidado e tratamento ao HIV/AIDS, destacando possibilidades de resistência e mecanismos de enfrentamento. Na próxima parte do texto, eu tentei um pouco articular e sintetizar os processos de estigmatização em 3 dimensões. A primeira dela, a dimensão das relações interpessoais, a segunda, as relações de poder, e a terceira, a estrutura social. A produção de estudos sobre estigma cresceu, como a gente sabe, exponencialmente nos últimos anos. E apesar dos inúmeros estudos realizados, o estigma não possui uma teoria singular e consensual. Talvez uma das explicações para essa diversidade de estudos e de teorias estaria baseada na intensa multidisciplinaridade das pesquisas aplicadas em diferentes circunstâncias, utilizando os diferentes quadros teóricos de referência. Embora tenha sido bastante criticado, o clássico livro de Goffman, publicado em 63 pela primeira vez, continua sendo inspiradora para a compreensão desse conceito, né? A Carla trouxe ontem, várias outras pessoas que apresentaram Goffman. Apesar de Goffman não ter denominado explicitamente a estigmatização como processo social, lançaremos mão desse termo, né, processos sociais de estigmatização, nesse texto, para se referir ao modo pelo qual um atributo específico qualquer, seja uma pessoa ou grupo, é estigmatizado na sociedade, que opera por meio de algumas dimensões que eu já falei e que eu vou tentar sintetizar nas próximas linhas. E quero destacar aqui que essa ideia, né, de estigma como processo social foi muito inspirada pela produção do professor Richard Parker ao longo desses anos. A primeira dimensão do processo de estigmatização, que eu chamo a atenção aqui nesse texto, é a dimensão relacional. O estigma não é apenas a presença ou a ausência de um atributo em si, mas a sua identificação através das relações sociais em territórios específicos. E aqui eu chamo a atenção do que Luciane trouxe ontem na sua fala, da geopolítica do estigma. Os processos de estigmatização operam no cotidiano dos sujeitos e são experimentados na experiência concreta e prática das relações entre pessoas socialmente marcadas com outras pessoas em espaços territoriais com história e geografia peculiares. Nesse sentido, a lente do outro ou dos outros e os espaços em que eles habitam são fundamentais para o sucesso dos processos de estigmatização. As relações cotidianas, sejam aquelas mais fugazes, como interagir com pessoas no supermercado, ou as mais circunspectas, como ser atendido por um profissional de saúde em uma relação de cuidado, podem ser permeadas por olhares, gestos, palavras, atos, em geral, que identificam os atributos potencialmente estigmatizantes com o objetivo explícito de desfavorecer os sujeitos que possuem esses atributos. Desse modo, um atributo qualquer, seja físico ou moral, não poderia ser ontologicamente laudatório ou mesmo insultante, pois dependeria sempre da rotulagem de um outro sujeito e grupo. E aqui eu quero chamar a atenção, a gente não pode essencializar os atributos, mas entender o estigma como um processo social identificado como tal nas relações cotidianas e nas relações com os outros. Além disso, os processos de estigmatização são procedimentos de produção e manutenção de poder nas relações sociais, pois produzem a separação de pessoas e grupos socialmente rotulados, abre aspas, como perigosos, daqueles ditos normais. O estigma produz a desvalorização dos sujeitos através da constituição de estereótipos e rótulos. Assim, os atributos considerados normais e depreciativos são estabelecidos socialmente numa tentativa de categorização, formação e separação de grupos sociais.
Nesse sentido, a segunda dimensão dos processos sociais de estigmatização é a distinção social através da produção de poder nas relações sociais. Essa distinção ocorre por meio do destaque de atributos que reafirmam um padrão de, abre aspas, anormalidade de alguns grupos em detrimento da, abre aspas, normalidade de outros. Nesse processo, o estigma sujeita as pessoas e grupos à impossibilidade de atenção social para qualquer outra característica além do atributo depreciativo, promovendo a separação de duas categorias de pessoas, nós e eles. Os processos de estigmatização podem ser entendidos, então, como processos sociais mediados por noções de poder e dominação que são implementados por atores sociais no cotidiano dos espaços sociais, com finalidade de legitimação do status de dominação daqueles que estão em uma posição de hegemonia. Além disso, é um processo social ligado à competição por poder, à legitimação da hierarquia e à produção e reprodução das iniquidades estruturais mobilizadas por forças sociais, culturais, políticas e econômicas que criam e reforçam processos de exclusão social em diferentes contextos. Os atributos depreciativos, portanto, não são dados da natureza, mas são construídos socialmente e marcados pela história. Desse modo, por ser histórico e geralmente institucionalizado, a terceira dimensão que eu chamo aqui a atenção é a dimensão estrutural do estigma. Os processos de estigmatização são um fenômeno social com raízes nas estruturas sociais e fundamentado em condições sociais mais amplas, como normas culturais, políticas e institucionais, que podem construir oportunidades e recursos para uns em detrimento de outros. Além disso, os processos de estigmatização possuem um papel-chave na produção e reprodução das relações de poder, controle, ao estimular pessoas e grupos a se sentirem superiores e valorizadas, ao estigmatizar outras pessoas. Nesse sentido, não podemos abordar o processo de estigmatização apenas sob uma perspectiva individual e sob a ótica de um atributo único. Em outras palavras, devemos considerar que as pessoas ou grupos são estigmatizados a partir de diversos marcadores da diferença social, tais como a identidade de gênero, orientação sexual, raça, cor de pele, etnia, classe social, gênero e etc. Essas análises, a partir dessa perspectiva, têm sido denominadas de diferentes formas por algumas autoras e autores inspiradas na tradição da luta feminista, de feministas negras norte-americanas, como interseccionalidade ou como estigma interseccional, ou a partir de uma perspectiva brasileira como racismo multidimensional. E aqui eu estou citando o Gessé Souza. Os processos de estigmatização podem ser refletidos a partir de uma intensa interação entre o nível microsocial, isto é, os locos das interações interpessoais em territórios específicos, e o nível macroestrutural, pois as estruturas não são unidirecionais e estáticas, mas moldadas pelas interações interpessoais. Nesse sentido, eu destaco novamente essas três dimensões, a dimensão relacional, a dimensão do poder e a dimensão estrutural. Na próxima seção do texto, eu abordo... Terminou. Tá. Eu abordo os processos, o impacto do estigma sobre populações mais afetadas pela epidemia. 2, acesso a serviços de prevenção, testagem, tratamento e cuidado. E 3, relação com os profissionais de saúde e usuários. Meu tempo está terminando, então eu vou dar uma pulada. E a terceira parte do texto, eu abordo produção de resistências e estratégias programáticas. Eu chamo a atenção de que, nesse contexto do estigma, é importante notar que há espaço para resistência, né? E chamo a atenção do Foucault, que vai dizer que as relações de poder são produtivas e sempre que há uma relação de poder existe aí possibilidade de resistência, chamando a atenção da resistência
dos movimentos sociais ao estigma relacionado ao HIV e a produção de enfrentamento desse estigma, e a BIA é uma instituição de resistência nesse contexto. E, por fim, eu abordo a sintetização de algumas evidências de enfrentamento de estigmatização em serviços de saúde, trazidas por revisão sistemática, que apontou alguns tipos de abordagens de enfrentamento do estigma, tais como promoção de informações, atividades de construção de habilidades, aprendizagem participante, contato com os grupos estigmatizados, empoderamento e mudanças estruturais e mudanças de políticas públicas. Nas minhas considerações finais, eu ressalto que o acesso e a utilização de medidas de prevenção, testagem e tratamento não se resume à decisão individual a partir apenas de informações, mas estão intrinsecamente relacionadas a aspectos mais amplos da dimensão social. Nesse sentido, a batuta do conceito de risco epidemiológico tem limites importantes e o estigma é um conceito-chave para refletirmos a respeito da vulnerabilidade de populações ao HIV/AIDS, bem como para avançarmos na compreensão e produção de respostas efetivas para o cuidado dessas pessoas. Nesse sentido, os processos de estigmatização não podem ser enfrentados apenas a partir dessa perspectiva individual, mas também levando em consideração aspectos estruturais, relacionais e relacionados à distribuição de poder. Assim sendo, é importante destacar que esses processos se dão de forma interseccional, com marcadores da diferenciação social, que reforçam o descrédito social de grupos populacionais que atuam de forma sinérgica na produção de iniquidades. Desse modo, os processos de estigmatização não são fechados, estanques e fadados a oprimir os sujeitos, sem que esses sujeitos resistam. A resistência é intrínseca a qualquer relação de poder e é tão poderosa quanto a opressão. Nesse sentido, apesar de chamarmos a atenção dos efeitos negativos do estigma, destacamos a agência dos sujeitos e a resistência coletiva que podem mudar as correlações de força, como é o caso do enfrentamento de entidades da sociedade civil contra a AIDS. Obrigado. Obrigado, Laio. Desculpa aí a corrida pelo tempo, mas eu acho que a gente passa direto, então, para o Gabriel, né? E aí vocês preparam, tem mais um tempinho para irem preparando as questões, tá bom? Gabriel, então, a palavra está contigo. São mais ou menos aí uns 20 minutos para ti, para poder ficar mais próximo do Laio, tá bom? Que a nossa ideia, como eu te falei, é terminar às 11, às 10 aí, horário teu. Tá bom? Obrigado. Bom dia, vocês estão conseguindo me escutar certinho? Sim, te ouvimos bem. Sim, ok. Bom, como foi já falado pelo Periano, gostaria de agradecer, primeiramente, o convite pela Bia, feito ao Daniel, e o Daniel me estendeu também esse convite para que a gente pudesse construir esse texto, e colocasse ele para circular e recebesse, também as opiniões, enfim, dos colegas. Então, eu vou me apresentar, eu sou o Gabriel Nolasco, eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, região centro-oeste. Estou vinculado à Universidade Católica Dom Bosco, sou psicólogo de formação e atualmente eu desenvolvo o doutorado em psicologia a partir das políticas de prevenção ao HIV. O nosso texto, que foi encomendado, que a gente pudesse realizar essa escrita, a gente intitulou de Urgências e Estratégias para enfrentar a desinformação, o estigma e a discriminação no cotidiano de pessoas LGBT e mais. E quando a gente pensou, escrever esse texto, a gente considerou 3 questões, a infodemia, o estigma e a perspectiva da interseccionalidade, para que a gente pudesse pensar como que, ao articular
o HIV/AIDS, a COVID, mais recente, né, a monkeypox, a gente pudesse, a partir do acúmulo, né, de resposta produzida, né, principalmente pela sociedade civil em relação ao HIV, nos desse alguns indicativos, né, para a gente pensar tanto a COVID e, mais recentemente, a monkeypox. Então, como eu já mencionei, né, este ensaio ele situa-se no atual contexto dessa infodemia, onde a gente considera que há um excesso de desinformação e das fake news, né, articulada com as situações de estigma e de discriminação, sobretudo quando se envolve os marcadores de raça, cor e etnia, gênero e orientação sexual, também articulando origem geográfica a partir de uma leitura da interseccionalidade. Para dar conta, né, dessa reflexão, ainda que em aberto, né, e o convite para que ela possa ser coletiva, a gente pensou a partir de duas questões, no campo da saúde coletiva e também de algumas pistas, né, para que isso pudesse ser, de algum modo, incorporado nas políticas públicas, né? Então, a gente termina por apontar algumas urgências e estratégias para superar a desinformação que incorre sobre as pessoas LGBTI+. Então, para início de conversa, né, a gente também situou essa reflexão a partir de uma ideia que eu acho que o bem desenvolve em políticas da inimizade, que é esse estado de insegurança que a gente vem vivendo nos últimos anos, onde a gente tem uma resposta do Estado a partir de uma ideia de segurança, que é uma segurança militarizada, uma segurança que promove o medo e a expansão de um inimigo no cotidiano das relações sociais. Então, a gente entende que isso, no campo civilizatório, né, diante dessa expansão, proliferação das políticas do medo e da morte, a reinvenção e atualização das pessoas inimigas e a produção desse estado de insegurança. E nesse sentido, né, a necropolítica, também um conceito desse autor, ela opera nas diferentes escalas do país e em âmbito global, articulando o colonialismo, o patriarcado e o racismo, né? Se a gente pensar que segunda-feira, né, a gente amanheceu com a notícia do MEC, com a suspensão de todas as bolsas de pós-graduação, é um modo, né, dessa política, desse governo, de operar com a necropolítica, né? Entre também fundamentos que a gente entende a partir dessa política de insegurança e também dessa necropolítica, a gente vê a desigualdade, a violência sistêmica e estrutural crescendo cada vez mais. E isso incidindo diretamente na vida e no cotidiano das pessoas. Pensando, né, nas pessoas vivendo com HIV, ou mesmo a população LGBTI+, a gente vê os processos de estigmatização crescendo também cada vez mais, produzindo, então, um cenário de injustiça social. E aí, nesse sentido, a gente ficou pensando, bom, quais são os efeitos, né, dessa estrutura de poder? Lá eu já trouxe um pouco dessa dimensão dos processos de estigmatização, mas ao articular, né, essas três pandemias, né, a gente finalizou aqui que esse modo, né, de gestão de governo das condutas da população, ela produz e se reproduz para manter privilégios e subalternizar determinados grupos sociais, onde se instala novamente essa ideia de um estado de insegurança como prática de governo dessas populações, resultando, então, da expansão do conservadorismo em meio aos discursos, às ações e às estratégias institucionais como política de governo e de Estado, incidindo diretamente na precarização dos direitos democráticos e civis. Então, isso foi um primeiro momento, né, para que a gente chegasse e formulasse as duas questões, né, considerando que tanto a infodemia, o estigma e a interseccionalidade, ela pudesse articular, né, a partir dessas três epidemias, o que a gente considera de convergência, né, como ela tem recaído sobre determinados grupos sociais, sobretudo o HIV e o surto da monkeypox.
Então, a gente trouxe uma primeira questão, né, que orienta o artigo, que é como o registro sobre raça e cor, gênero e orientação sexual pode superar a desinformação em saúde. Sobretudo, a partir da incorporação, né, da interseccionalidade para a superação das iniquidades sociais e de saúde. E aí teve 3 pontos que a gente colocou como norteadores, né, para a discussão, que é, bom, os dados epidemiológicos, eles estão em intersecção com os marcadores sociais e com que os movimentos sociais consideram como elementos importantes para pensar as vulnerabilidades. A produção desses dados, eles são localizados, ou seja, eles são situados, o modo como essas pandemias chegam até nós, né, elas no território, a gente produz dados situados ou a gente continua ainda a partir de uma lógica universalista. E qual o papel, né, da infodemia na dinâmica e na produção de estímulos? A gente considera, né, que então a gente tem vivenciado uma epidemia de desinformação, né, e que isso é estratégico do governo Bolsonaro, né? Então ele ampliou, a gente presenciou isso não só em relação à Covid-19, mas também em relação ao HIV e também em relação ao monkeypox, né? O modo como ele trazia essas informações a partir de fake news, né? Então pautadas em discurso anticientífico, com vistas a fortalecer o pânico, as iniquidades e as diferentes manifestações de agressões contra grupos sociais já dentro de processos de estigmatização. E para isso a gente considera que, com a incorporação desses dados, a gente verifica, né, com a não incorporação desses dados epidemiológicos a partir dessa ideia interseccional, a gente reconhece que há uma ausência de investimento, né, para o desenvolvimento de pesquisas, fármacos e vacina, um preciso desinteresse em processos de adoecimentos associados a grupos populacionais marginalizados, né? O Laio já também mencionou, né, assim, a falta de interesse do governo em pensar essas epidemias a partir também da realidade de grupos já marginalizados, a força do pânico, do medo e da inimizade provocado por essa desinformação, né, potencializado pelas fake news e pelo silenciamento da educação, a inação ou demora na tomada de ações por parte dos governos, no curso preciso de implementação dessa necropolítica em suas diferentes escalas, né? Então, como no cotidiano das relações, a gente vai percebendo, né, essa desinteresse ou esse não investimento, né, em determinadas áreas, né, em determinadas políticas, também como manifestação dessa necropolítica, né? A relevância de medidas combativas, mobilizações e pronunciamentos oriundos dos movimentos sociais, né? A gente também identifica um certo apagamento e silenciamento, né, dos movimentos sociais, né, nessa gestão atual. E a necessidade da produção científica em outros horizontes epistemológicos, né? Então, aqui também a gente, quando entra na segunda pergunta, na segunda parte, a gente se aproxima, né, tanto de teóricos e teóricas do movimento negro, né, para pensar também a nossa realidade brasileira. O estigma, como já foi mencionado, né, a partir de Park, opera como manifestação de processos sociais, articulado com as estruturas de poder, com vistas a subalternizar e marginalizar determinados grupos sociais. E aí que nos leva à segunda questionamento, como resistir aos efeitos, né, dessa desinformação, ou seja, dessas fake news, que é parte de um projeto político contemporâneo, né, de aniquilamento das diferenças. E aí pensamos que, bom, a incorporação, novamente, desses dados, a partir da inclusão de diferentes marcadores, mas aqui a gente está chamando a atenção especificamente para raça, cor e etnia, gênero e orientação sexual, ela amplia e possibilita o desenvolvimento de políticas de equidade, sobretudo considerando, né, a partir da perspectiva da interseccionalidade como dimensão analítica para a compreensão dessas vulnerabilidades, que são tanto individuais, sociais e também programáticas, se a gente pensa em políticas sociais. Bom, e para isso a gente considerou alguns destaques, né?
que a gente coloca como apontamentos importantes para o enfrentamento dessa desinformação. Identificar lacunas, né, que acabam empatando, enfim, que não haja um investimento, né, no conhecimento, na produção científica. Também em relação às estruturas de opressão, pois elas impedem o acesso de grupos marginalizados à produção de saberes, né, reconhecer experiências solidárias e amorosas produzidas na história e usá-las em memória coletiva para inspiração e resiliência. Ou seja, nada mais é do que ouvir, né, o nosso território, ouvir, né, o que nós do movimento social temos produzido, né, tem sido produzido nesses últimos 40 anos, se pensarmos a epidemia de HIV/AIDS. Revigorar a proposta de educação para a liberdade, e aí a gente traz aqui, né, tanto Angela Davis como Bell Hooks, pensando a educação também como esse espaço de muita produção e de emancipação dos conhecimentos e das potencialidades dos sujeitos, investir no letramento em saúde como experiência que fortalece a equidade. E aí, por fim, que não é para encerrar, mas para que a gente possa conversar, né, que a incorporação desses marcadores, né, tendo como lente a interseccionalidade, e aí não só a interseccionalidade como na identificação, né, dessas vulnerabilidades, mas como que essas vulnerabilidades, ou como a partir dessas vulnerabilidades, a gente consegue pensar em respostas situadas, localizadas, né, a partir daquilo que o território tem, né, a nos oferecer. Então, a gente apresenta, né, que a produção e o registro de conhecimentos transdisciplinares é indispensável, né, para o enfrentamento do estigma e da discriminação, né, a fim de contribuir com o debate acerca desses processos que se constituem em silenciamento, apagamentos e contínuas violações empreendidas sobre grupos marginalizados, né, pensando aqui a experiência da população LGBTIA+, né, o quanto que essa desinformação contribui, né, na história, e se a gente correlaciona essas 3 epidemias, né, para um desinvestimento, né, em políticas. Achei muito interessante quando o Laio traz essa ideia de política de população-chave, né, assim, o quanto que é sofisticado mesmo, né, o quanto que a política incorpora, né, esse nome, mas a gente sabe ainda que dentro, né, dessa política de prevenção combinada, ou a partir dessa ideia de população-chave, né, as pessoas que mais precisam não estão chegando ao acesso, né? Então, como incorporar, né, sobretudo a dimensão raça, cor e etnia, né, nessa ideia de prevenção combinada, né, nessa ideia também de uma política mais equânime, para que a gente possa, de fato, né, superar, né, esses processos de estigmatização que recaem sobre esses grupos, sobretudo marginalizados e estigmatizados. Bom, acho que era isso que a gente tinha preparado, né? Infelizmente o Daniel não pôde estar aqui conosco hoje, mas foi um pouco da nossa ideia para esse texto quando o convite chegou até ele e depois nós sentamos para conversar. A gente já uma segunda rodada, né, esse texto ele já foi lido, né, já foi apresentado em João Pessoa, e agora aí no Rio com vocês. A gente já tem algumas devolutivas, né, algumas sugestões do que o texto citou nas pessoas, mas eu gostaria, né, assim, de no segundo momento falar delas, até para que a gente possa também ouvir e ver se os colegas, né, estão na mesma direção. Obrigado. Então, pessoal, eu tenho a tarefa aqui de, né, apontar algumas coisas que eu vou tentar ser muito rápido, mas a ideia mesmo é que venham das pessoas aqui, as contribuições. Mas eu acho que os textos estão bastante avançados, vamos dizer assim, eu acho que estão praticamente fechados, e há alguns pontos que eu
colocaria aqui para essa discussão sobre o estigma, e relacionado ao HIV, mas também a outros, eu nem sei se seriam para incorporar necessariamente ao texto, mas são pontos que talvez eu espero, né, que possa ampliar um pouquinho essa questão do estigma relacionado ao HIV/AIDS. Então, eu acho que uma primeira coisa que eu acho que é válido para os dois textos seria, eu acho que na questão do estigma em relação ao HIV, a gente tem discutido pouco, e acho que os dois textos não falam muito nisso, que é a questão da testagem, né? Como é que a gente... Porque, assim como diz aquela autora australiana, acho que o nome dela é Catherine Colby, um nomezinho assim, que ela fala sobre o teste como meio como não tem como não fugir, mas pelo menos aceitar isso, que o teste em si ele já é uma teoria de classificação, e como qualquer teoria de classificação, ela traz valores, e esses valores são estigmatizantes. A própria palavra positivo ou negativo já é... Quer dizer, então, o diagnóstico, por mais que o profissional não seja preconceituoso, não entre em prática de discriminação, as próprias palavras do diagnóstico elas já são classificadoras, porque um indivíduo que é negativo tem determinados valores sociais diferentes do que é positivo, sendo que o negativo é positivo e o positivo é negativo, né? Então, então, eu acho que como é que a gente sai dessa armadilha, né? Como ela também fala de uma tecnologia confessional, né? Não tem como. O cara vai lá, se testa, ele entra por uma porta e ele tem que... Ali ele passa por uma espécie de confessionário sobre as suas práticas sexuais, sobre a sua identidade sexual, tem um questionário, tem um formulário para colocar, e ele sai classificado. É HSH, é heterossexual, é homossexual, com classificações que ele nem colocou. Então, como é que essas próprias tecnologias na saúde, independente de qualquer coisa, elas já estão imbuídas de valores e de caminhos, entendem o que eu estou colocando? Que eu acho que... Mas, atualmente, a gente tem o autoteste, né? Será que o autoteste é uma tecnologia menos estigmatizadora do que o teste feito no serviço? Onde, né, já que ele estaria menos sujeito a questões institucionais que um teste feito no serviço traria? Assim, uma pergunta, uma curiosidade que vem na minha cabeça. Pode ser que eu esteja completamente fora... Putz, gente... Desculpem, gente. Então, ele me tirou da cabeça. Então, essa questão das tecnologias mesmo, da testagem, né? E hoje em dia a gente tem um autoteste. Bom, como é que é isso na produção, na questão do estigma? Por exemplo, a pessoa pode não ir ao serviço, né? Ela pega ali na farmácia, guarda o resultado para ela, e como é que ela convive com isso, né? Então, é mais estigmatizante ou menos estigmatizante o processo, né? Então, acho que é uma pergunta aí para a gente pensar um pouco. E isso, nós temos uma evolução das tecnologias. O próprio medicamento, a gente diz que ele teria um efeito contra o estigma, e que eu acho que os textos também acho que poderiam talvez dar um toque nisso aí. Os medicamentos antirretrovirais, né, de que a partir do momento em que eu desvinculo o HIV da morte, que os antirretrovirais conseguem fazer isso, um tratamento bem-sucedido, isso poderia diminuir o estigma? Em que medida, né?
Então, também novos antirretrovirais diminuem a lipodistrofia, como ontem foi trazido aqui, uma dimensão muito importante. Então, ao eu ter medicamentos que produzem menos lipodistrofia, poderia trazer menos estigma, já que pessoas soropositivas poderiam melhorar seu potencial de sedução, por exemplo, né? Deixam de ser parceiro, ou o seu potencial enquanto parceiro sexual, na medida em que a minha aparência física é mais palatável dentro dos padrões de beleza, né? E de sedução. Então, quer dizer, diminuo a lipodistrofia, posso diminuir o estigma, né? Sou indetectável igual intransmissível, diminui o estigma, né? Poder voltar a desempenhar certas ações de trabalho, como ontem se colocou aqui, né? Essas dimensões de vida social, e isso é diminuição do estigma, enfim. Então, algumas questões que também... Outro ponto, pessoal, acho que o Gabriel tocou nisso, talvez um pouco mais. Eu não sei se teria ter uma mensagem um pouquinho mais fácil, talvez, sobre essa questão, se o estigma leva à desinformação. Isso que o Jorge trouxe ontem aqui, quer dizer, menos pessoas, ao mesmo tempo que a gente tem antirretrovirais, que são menos efeitos colaterais, que podem melhorar questões relacionadas ao potencial de parcerias e de engajamentos sexuais, ao mesmo tempo uma ignorância cada vez maior sobre os nomes desses medicamentos, sobre o que as pessoas estão tomando, sobre o seu status, né? Então, é isso, o estigma, quer dizer, aumentar a informação como seria uma ferramenta importante para enfrentar o estigma, né? E, assim, a BIA é uma instituição que trabalha muito e é fundada, é baseada, como a gente já coloca nos nossos documentos, na questão da solidariedade. Então, enfim, como é que que pontes de solidariedade os textos poderiam indicar, né? Vamos dizer que esse é um texto produzido, pegando esse do Richard Rorty, né? O filósofo americano, que trabalha com essa dimensão de solidariedade, num mundo em que políticas de identidade são cada vez mais fortes, inclusive para combater o estigma. Tu combate a homofobia numa política de identidade também, né? Mas agora até teve esse recente tensão na internet aí com a Djamila Ribeiro sobre a questão dos feminismos essencialistas versus quase que os feminismos construtivistas, né? Então, e ali ficou, acho que naquele diálogo, quando a gente vê os comentários na internet, os comentários são muito pouco solidários, né? É de afirmação mesmo de identidade. Eu digo, gente, como é que tu constrói pontes de solidariedade dentro dessa confusão? Mas aí é entre nós, vamos dizer assim, né? Então, é uma questão que eu digo, como é que se cria, como é que se promove, como é que se exerce solidariedade para enfrentar o estigma atualmente frente às políticas de identidade, às vezes tão acirradas, né? E então, assim, como que as populações envolvidas podem contribuir como agentes ativos na construção dessas políticas de solidariedade e não apenas como vítimas de ações, né, estigmatizantes. E acho que, para mim, basicamente seriam esses os meus comentários. Assim, por último, pessoal, não sei se vocês acham que isso tem a ver, mas eu estava até conversando com o Jorge, conversando com o Richard essa semana também, essa ideia de cordialidade, né? O que autoriza uma pessoa a ser, um médico, a ser, como o Cassiano trouxe ontem aqui, a ser estigmatizante com a outra pessoa?
Porque não é só estigma, tem uma questão de não ser cordial, de não ser... Porque eu posso não querer, eu não sei se aí a gente tem que trazer de novo essa questão, esse conceito velho, antigo, que sobrevive só em alguns espaços religiosos, sobre tolerância, né? Eu não preciso aceitar dizer, mas eu não posso ser mal educado, eu não posso agredir, né? E a gente vê isso no Brasil atualmente, quer dizer, essa perda onde o maltrato é generalizado, né? Assim, tudo. Uma empresa agora, eu estava lendo uma reportagem esse domingo, que as empresas não conseguem cobrir vagas pela falta de habilidades das pessoas educacionais, e uma delas é como lidar com o público, né? Assim, para vaga de vendedor em loja, assim, porque a pessoa não é educada para lidar com o público, né? Quando não está lidar, e se for lidar, vai o quê? Vai acionar estigmas, vai ser violento, vai ser, sabe, vai acionar os valores que ela tem. Então, assim, eu acho que, em que medida essa questão da cordialidade poderia facilitar. Vou tocar nisso, que precisamos ser um pouquinho mais tolerantes, não podemos nos autorizar a andar condenando uns aos outros assim de uma forma tão deliberada como a gente vê, inclusive, entre pessoas do setor progressista nessa discussão lá na entrevista da Djamila, né? Então, enfim, passo por aqui. Bom, isso é acho que, de certa forma, é uma questão tanto para Laio quanto para Daniel e Gabriel. Pode ser, já faz um tempo desde que eu li os textos, então pode ser que isso é tratado de alguma forma já. Mas, caso que não, uma questão que, eventualmente, acho que podia ser interessante de pensar, onde nós não temos avançado muito, na minha opinião, recentemente nas nossas tentativas de trabalhar questões de estigma e discriminação, seria a questão da internalização de estigma. E quero... isso é um pouco difícil de explicar. Eu acho que a literatura trabalha um pouco a internalização individual. Então, como as pessoas internalizam na sua subjetividade o estigma que é direcionado a eles. Mas tem uma outra dimensão da internalização que, na minha opinião, é quase inexistente na literatura, que é a internalização de estigma no nível coletivo ou comunitário. Por exemplo, não é só uma questão de uma pessoa, um sujeito gay, internalizar a homofobia. É a maneira em que a comunidade gay, às vezes, também internaliza e reproduz dentro da comunidade estigmas, discriminações que vêm de fora, não é? E isso me parece que fica especial, como ambos os textos trabalham muito com interseccionalidade, isso também fica muito importante nesse sentido. Então, por exemplo, como é que a comunidade LGBT pode reproduzir o racismo dentro da comunidade LGBT, ou como, enfim, como a comunidade negra pode reproduzir a homofobia. É uma questão que é muito tratada, por exemplo, na comunidade negra norte-americana, onde a homofobia tem sido um problema bem grande. Então, essa questão da internalização no nível comunitário e como a gente reproduz, como, por exemplo, eu me lembro, acho que bem cedo, nos primeiros anos da epidemia, mas acho que não desapareceu totalmente, você tinha uma internalização dentro da comunidade gay
do estigma contra pessoas positivas. Você ia para uma boate gay, você ia escutar o cochicho que as pessoas fazem quando alguém que é considerado positivo, aquela pessoa está com... enfim, esse processo de como isso é por dentro e como a gente trabalha isso, porque ao longo da história dos nossos trabalhos nas nossas oficinas, na BIA, enfim, surge racismo, surge uma série de coisas dentro dos nossos próprios grupos, e isso não é muito bem trabalhado. A gente trabalha aquele estigma que vem de fora, que vem das outras populações contra nós, mas a maneira em que nós reproduzimos dentro da nossa comunidade mesmo estigma e discriminação me parece uma coisa muito pouco trabalhada e muito importante se a gente quer avançar nesse campo. Bom, sim, bom dia. Eu queria trazer os exemplos de discriminação. Porque eu acho que tem havido avanços na legislação para o enfrentamento da discriminação das pessoas com HIV, como, por exemplo, na legislação de trabalho, né? Depois tem havido legislações contra a discriminação, né? Mas, e eu acho que esses avanços são muito importantes, embora não sei qual é o efetivo, quer dizer, no caso da legislação trabalhista, acho que sim, mas no outro caso, qual é a efetiva aplicação e aplicabilidade daquela lei contra a discriminação. Mas tem persistido, por exemplo, a questão dos concursos para as Forças Armadas e para a polícia é um lugar de discriminação formal, estabelecido, solidificado e que conta com o aval do judiciário em algumas suas instâncias, tá? E que parece que continua impertérrito, né? Ou seja, nada muda, né? E, então, é um lugar, portanto, eu diria, de produção de discriminação, né? Já que isso se estende não só às possíveis aspirantes a esses cargos, mas à população com HIV inteira, por inteiro, né? Por considerá-la, não se sabe o que é, né? Está embasada em nada. Embasada em quê? Você não consegue saber. Aptidão e tudo isso não... Bom, mas joga uma sombra sobre todas as pessoas com HIV, né? De modo geral, aspiriam ou não a ser militares ou membros da polícia. Assim, o negócio vai e vem, entra ações na justiça, muitas perdem, outras vezes as pessoas digamos, passam para a reserva, são aposentadas. Eu acho importante trazer isso porque em outros campos teve avanços. E eu acho importante falar desses avanços. Porque não era assim no início da AIDS e levou muito tempo até ter isso. Mas esse, eu diria que é o único lugar formal estabelecido de discriminação com as pessoas com HIV no Brasil. Tá? Eu sou soro positivo, né, já há 15 anos, né? Só um momento, amiga. Não, amiga, tem ordem. Não pode ser agora. Não pode ser agora? Não. Ah, tá bom, tudo bem, tá ótimo. Todo respeito, tá? Posso? Desculpa, tá? Perdão. Primeiro, parabenizar, né, o Laio e o Gabriel pelo desenvolvimento dos trabalhos, super importantes. E queria só falar algumas coisas. Laio, eu sempre sugiro bibliografia, mas eu não sei se, quando você fala sobre a dimensão estrutural, acho também que poderia ser importante falar sobre violência estrutural.
Tem o livro Estigma e Saúde. O Richard tem um capítulo nesse livro que ele fala muito sobre violência estrutural de forma muito clara, e que eu acho que poderia ser importante mencionar sobre isso. Gabriel, você fala, né, sobre desinformação, né, e desinvestimento. Você cita, né, alguns marcadores, raça, cor, etnia, em relação a pensar políticas de prevenção. Mas eu acho que também a gente tem que pensar... Você falou outros marcadores no começo da sua fala, né, mas assim, escolaridade, renda, moradia, gênero, está tudo interligado em relação ao acesso à informação, né? E pensando também... Por exemplo, a minha pesquisa sobre PrEP em Curitiba tinha muita dificuldade, né, quando entrevistei as mulheres trans travestis, a própria comunidade trans, de falar, dar informações erradas sobre a PrEP. Falar uma para a outra: olha, não toma PrEP, não, porque a PrEP vai estragar o seu organismo, vai te fazer mal, né? Você vai ficar doente se você tomar PrEP. E aí, algumas pessoas que começaram a tomar PrEP depois largaram, pegaram medicamento de 3 meses, tomaram menos de 1 mês e dispensaram o medicamento. E pensando também nessa questão que o Richard trouxe, na internalização do estigma, né? Pensei muito também no livro da Bia, né, E Se Fosse Com Você, que a gente entrevistou o Jean Vinícius, que é um homem negro, gay, periférico, que ele fala também da dificuldade. Quando ele vai para o movimento social de AIDS, é difícil falar sobre racismo, movimento negro. Quando ele vai para o movimento negro, ou é difícil falar sobre questões de negros gays. Quando ele vai para o movimento de LGBTQIA+, né, é difícil falar sobre AIDS. Então, é muito difícil a própria comunidade entre si, né, ainda mais os indivíduos que têm diversos marcadores, de se comunicar dentro de outras comunidades, né? Ele fica sendo como uma pessoa que é separatista, que quer falar sobre uma coisa em relação à outra e não consegue falar, né, dentro da sua própria comunidade. É isso. Bom dia, gente. Vou falar bem curtinho, porque em João Pessoa já tive o meu momento, né? Mas foi muito bom ouvi-los novamente, né, Laio e Gabriel. Gabriel não apresentou na outra, mas eu sei que ele estava lá online participando também, ouvindo. Uma coisa que a fala do Veriano me remeteu, né, tem um texto da australiana Asha Persson, que ela vai falar sobre como as novas biotecnologias, na verdade, ela vai fazendo questionamentos de como as novas biotecnologias, talvez, será que o I igual a I iria ajudar a diminuir o estigma, né, em relação às pessoas vivendo com HIV, na medida que poderia ajudar a produzir uma ressignificação desse lugar, né, da experiência dessas pessoas, né? Ao longo do texto, ela vai falar sobre cidadania farmacêutica ou cidadania medicamentosa. E aí eu fico ouvindo o Gabriel, eu lembrei de uma situação de pesquisa, coordenada pela Mônica, com a Geice, né, que, em relação ao TCP, né, o tratamento como prevenção, I igual a I, havia um filtro no serviço para quem passar essa informação. Então, não é para além da infodemia, né, das fake news, existe também uma sonegação das informações, né, para quem eu passo, que tem esse filtro de classe, tem um filtro que está relacionado à escolaridade, né, dessa dimensão de como é que você vai compreender essa informação. Então, existe também um julgamento de valor em relação ao uso dessa informação. Como é que será que essa pessoa vai banalizar, né, agora que sabe que I é igual a I? Então, acho que essa poderia ser uma questão a ser contemplada também em termos, né, de como a sonegação de informações ela pode ser uma barreira, né, no caso, que é produzido por esse estigma, né, ela é uma barreira para que as pessoas pudessem ressignificar a sua experiência de viver com o HIV e com a AIDS. Então, eu acho que era mais nesse sentido mesmo. Obrigada. Carlos, aí a gente passa a palavra.
Só um pouquinho assim, a partir de lo que todo mundo falou aqui e da própria experiência, não? Eu vou me colocar como sujeito, não? Eu acho assim, do que apresentou Jorge, do que Richard falou e de lo que está acontecendo, e não sei se para os textos agora, não? Para incorporar, mas eu acho que de alguma forma do que tem acontecido, o estigma está sendo vivido por parte das pessoas vivendo com HIV/AIDS de um outro jeito. Por exemplo, esse dado que desde ontem eu tenho na cabeça, que Jorge colocou, que cada vez mais as pessoas se interessam menos por conhecer do tratamento, é porque eles proporcionam uma proteção, porque provoca menos efeitos colaterais, e você fica mais protegido desse estigma que te marca. Eu acho que o estigma marca de duas formas, de forma individual e o que vem do que Richard falou, não? Esse, do ponto de vista social. Veriano coloca uma coisa, no momento do diagnóstico, já você está sofrendo um estigma. Não só o HIV, qualquer outra patologia, como ela tem essa carga de estigma. Agora, o que o HIV, ou seja, acompanha todas essas outras coisas que vinham acompanhando, revelar tua preferência, tua condição, várias, não vou falar, todo mundo sabe aqui, não é? E isso, de alguma forma, no tempo foi se modificando, em vários momentos, não? Por exemplo, a lipodistrofia foi vivida de um jeito, agora se vive de outra. De alguma forma, todo o que está acontecendo agora tem modificado essa questão do estigma como um traço. E outra questão é o tema moral, que continua sendo um tema central na hora de você estigmatizar, não é? De você se relacionar, de você passar informação e de você tratar a questão. Então, existe outro ponto que eu precisaria mais elaborar, que é o tema do estilo de enfrentamento individual. Como cada pessoa enfrenta determinadas questões na vida, o estilo de enfrentamento. Então, se você é uma pessoa que guerreira, militante, você vai atrás, você luta contra esse estigma. Ou, pelo contrário, você pode ser uma pessoa que se coloca em outro lugar e se despotencializa, você se esconde, você sofre realmente toda essa carga de questões estigmatizantes, não é? Então, minha contribuição assim simples, não? De todo esse processo que eu vivi durante tantos anos e como isso tem mudado do ponto de vista. E ele, para mim, em plano individual, o estilo de enfrentamento é fundamental, porque você pode ser a pessoa mais estigmatizante da vida, mas você não me atinge. É ao contrário, você me potencializa para brigar contra aquilo. E as novas tecnologias independentes... Só para acabar, eu acho que uno tem que dividir as questões biomédicas das questões sociais. Como essas tecnologias mal aproveitadas podem realmente ajudar e, de alguma forma, estar favorecendo. Posso só falar mais uma coisa? Você quer falar também, Mônica? Não, só chamar a atenção que, enfim, lá a importância do seu trabalho, porque a produção brasileira pensa muito só usar o conceito de estigma para pensar os seus trabalhos, os seus resultados. É muito raro você ver uma produção brasileira que pensa conceitualmente, desenvolve conceitualmente o estigma. Só para chamar essa atenção. Bom, que bom, né, ver esses trabalhos que vão nos ajudar tanto a fazer projetos e a fazer artigos. Vai ser muito bom. E a pensar, né? Foi muito bom.
eu fiquei pensando algumas coisas cruzando aqui, né, as duas apresentações, né, os focos. Eu gostei muito, inclusive, das incorporações, né? Assim, a gente viu que o seminário de João Pessoa já foi incorporado, né? Foi bem bacana. E aí eu penso que o trabalho do Gabriel, o texto do Gabriel e do Daniel, né? Ele está muito centrado, né? Ele traz muito o momento atual, né? Ele é uma análise assim bem pensando também sobre os efeitos, né, do bolsonarismo, sobre, né, de alguma maneira essa questão da infodemia, né, que é e enquanto o teu já traz um panorama também, né, mais pensar também em questões teóricas, né, de uma outra. Aí, em relação ao texto do Gabriel e do Daniel, assim, a pergunta que eu me faria, né, se eu estivesse pensando isso, agora que a gente está nesse momento, é um pouco uma pergunta para ficar para a gente. O que vai ficar e o que vai se modificar, né? Assim, um pouco, porque ele é bem localizado. Assim. Será que que vai ficar de toda essa tragédia aí, né, que a gente vivenciou e desses retrocessos? Eu acho que é um bom retrato, né, para pensar como a gente vai, enfim, o que vai acontecer agora. E aí ele me fez pensar uma coisa em relação ao teu texto, Laio, que eles vão dar muita relevância também a essa questão justamente da infodemia, dessa circulação de informações que ela não passa pelo território, né, que ela vai por outros campos e ela tem interesses, né, também dessa circulação e vai criar as fake news e tudo isso que eu não vi tanto introduzido no teu texto. Aí me levou a pensar se você também pensa, se está essa dimensão aí, né, que é uma dimensão, digamos, nova em relação a quando Goffman escreveu, em relação a quando a gente, né, reviu, né, o conceito de estigma, né, nos próprios trabalhos do Richard. Assim, são dinâmicas, né, que são novas. Aí eu fiquei pensando isso em relação a você. Outra questão que eu acho que apareceu no encontro daqui, né, do Rio, e que tem a ver com estigma, e para mim chamou bastante, a gente discutiu bastante ontem, né, do ponto de vista dos serviços, né, até que ponto, e que tem a ver com a pesquisa da Luciana, que eu estou também, e das experiências que a Regina trouxe ontem, enfim, essa discussão. O quanto que até que ponto é bom ou não é bom o serviço especializado em termos de estigma, até que ponto é bom ou não é bom, né, dentro, né, de uma coisa mais universal, como a atenção básica, mas que também você tem outros processos de controle, ou seja, essa dinâmica aí, né, enfim, esse desafio, né, de você tratar com as questões envolvidas a sigilo, a privacidade e tudo, mas na prática, no cotidiano, na chegada porque não é só o serviço, né? É o corredor que te leva ao teu lugar, né? É a parada do ônibus onde você desce, ou é o profissional que vai ver você. Então, assim, essa questão me chamou a atenção também, né? Que veio muito forte nesse encontro, né? Assim, eu acho que foi uma questão que se discutiu, que um pouco que a gente está até falando com o Juan ontem, né? Que a lógica da atenção básica está ao contrário, né? Que na verdade, né, que se você quiser atender pessoas com HIV, se candidate, se você estiver preparado, eu lhe dou esse direito, né? A lógica contrária, né? Mas então, para mim foi uma coisa interessante, né? Para além da questão, obviamente, muito necessária, que eu acho que está bem colocada da capacitação dos profissionais, de você trabalhar essa questão do estigma, o próprio lugar, o próprio espaço, né? E essa marca. E eu gostei muito das discussões também, tanto o que Veri trouxe agora, né? Sobre a solidariedade de diversas identidades, de alguma maneira, né? Assim, como a gente constrói pontes, e como isso tem a ver também com esse estigma interno, digamos, ou essa reprodução de estigma dentro de nós. Aí me lembrei só de dois textos que são bem provocadores, né? Que é o Ciladas da Diferença, né? Do Flávio Pierrucci, né? Que ele nos chamava a atenção um tempo atrás um pouco sobre isso, né, sobre como né, uma política identitária também tem esses riscos, né, assim muito. E a ideia da Judith Butler da política da aliança, né? Então, de que maneira que a gente pode fazer alianças, né, que sobrepassem, né, que ultrapassem essas identidades. Então, porque eu acho que é um desafio que a gente tem mesmo, né?
nesse momento, de que maneira a gente não pode combater um estigma sem reproduzir outros, né? Ou sem produzir assim de forma, né, colateral outros. E em relação às tecnologias, outra coisa também que eu acho que veio aqui nesse seminário, né, e que me lembrou as nossas pesquisas sobre casais sorodiscordantes, etc., né, é como essa ideia do contágio do estigma também, né, assim, você está com uma pessoa, você é usuário de PrEP, então você já vai ser visto também como alguém que de alguma maneira, né, pode ser que, né, ou você está casado com uma pessoa, ou é companheiro de uma pessoa com, então você também está sofrendo. Ou você é um médico que trabalha num serviço, então você, né? Então como isso que por um lado, né, que da própria dinâmica, né, do estigma que ele atinge, né, também as pessoas que se relacionam com ou que estão, né, convivendo, aproximadas, mas também é uma fortaleza, né, no sentido de você poder conseguir aliados, né, porque demonstra que esse estigma de fato ele não é. Então, isso também eu acho que me chamou a atenção, esse evento. E as tecnologias, nesse sentido, elas são curiosas, né? Porque a gente pode também se perguntar, né, se elas, de fato, estão combatendo ou se estão apenas escondendo. Né? Assim, se eu consigo estar indetectável, consigo tal, aí pronto, eu não vou sofrer estigma. Mas o que acontece se eu não consigo, se eu não chego? Né? Aí eu vou ter também o estigma de não ter conseguido, né? Então, eu acho que para quem consegue acesso, quem consegue, tudo bem, está ótimo, mas tem pessoas que não conseguem, né? Não consegue chegar, não consegue, né? Não faltou o ônibus, né? Não chegou, no tal, e enfim, e qualquer coisa não se consegue. E aí às vezes você vai sofrer até, né? Dentro do próprio serviço. Como que você não fez isso ou tal, né? Você veja, estou lhe dando todos os direitos que você não faz, né? Então eu penso que elas nos ajudam, mas que digamos que o enfrentamento tem que continuar, inclusive para acolher as pessoas que não vão conseguir chegar a esses padrões, né? Por exemplo, de indetectabilidade ou tudo isso, né? Pensando assim nas coisas que a gente tem visto assim da armadilha da biotecnologia, né? Que ela vai, né? Vir e vai, né? Tirar todo o estigma e tal, e a gente tanto a questão dos profissionais não quererem dizer como das pessoas que vão dizer, não quero dizer que eu não estou indetectável, porque vou levar uma bronca, por exemplo, ou vou, né? Aí, nesse sentido, falei, não sei se... mais essas coisas. Eu acho que a gente está um pouco em cima da hora, então eu queria dar mais a palavra para porque a gente já tem que finalizar, realmente. Então, acho que é isso. Só a minha última, realmente, questão, não é nem questão, é uma orientação dos textos, que eu acho que, não é, Richard? Os textos podem referenciar um ao outro, né? Vocês não precisam dar conta de tudo, todos os autores. Talvez coisa que tu veja que no texto do Gabriel e do Daniel está, tu vai referenciar, isso meio que já jogar para o outro, porque eles estão dentro de um mesmo conjunto. Então, vocês podem também abordar os textos, né, dividir questões, vamos dizer assim, ou referenciar um ao outro, sem necessariamente ter que os dois textos terem que dar conta de tudo. Né? Um pode ir por um lado. A ideia, inclusive, era que o teu texto fosse mais centrado no HIV e o texto do Daniel fosse um pouquinho, até ampliar um pouco maior, né, nas questões. Então, isso era a minha última questão. E eu passo para vocês, porque é para a gente encerrar, ver o que vocês acham de tudo isso, e a gente, tá bom? Porque já estamos na hora. Bom, super obrigado pelas questões, e realmente, Veriano, ótima observação, porque essa pergunta da Mônica sobre as fake news, a infodemia, realmente eu quero dizer que da minha total ignorância, com certeza eu vou citar o texto do Daniel e do Gabriel e vou dizer lá que essa discussão está coberta. Obrigado, viu, Veriano, por ter me salvado. Porque realmente eu não consigo pensar nisso no meio, sabe? Eu preciso um pouco de afastamento para pensar sobre isso. Eu não consigo pensar, não tenho ideia sobre aonde é que a gente vai parar com essa situação. Todas eu vou incorporar, né, as questões. Muito obrigado pelas colocações, foram muito legais, e as contribuições para o texto.
eu queria fazer destaque para algumas questões, 3 questões, assim, que eu acho que dá tema para um novo seminário. Eu acho que é importante a gente debater a respeito do neoliberalismo e as tecnologias de prevenção, e aí chamou a atenção a questão do autoteste, né? O autoteste tem uma dimensão que é muito legal, que é da autonomia, mas, por outro lado, vem uma questão neoliberal, né, do indivíduo como aquele que vai dar conta da sua testagem, do seu cuidado. Então, eu acho que a gente precisa debater mais a respeito do neoliberalismo, porque eu acho que o que provoca essa falta de solidariedade, Veriano, é essa dimensão de um individualismo competitivo na nossa sociedade neoliberal, que reforça essa competição, né? Os grupos, então, fica difícil se solidarizar, ter solidariedade entre os grupos, porque a competição por espaço, a competição por recurso, a competição por visibilidade, ela está aí, né, na ordem do dia. Então, fica difícil, né, compreender essa solidariedade nesse mundo neoliberal. Então, eu acho que a gente precisa debater mais a respeito, resgatar essa discussão sobre o neoliberalismo e como é que o neoliberalismo ele impacta a prevenção, né, e o uso dessas tecnologias, né, a PrEP, o autoteste, a responsabilização individual e a retirada, né, a diminuição do financiamento dos organismos da sociedade civil, das ONGs. Então, passando muito mais uma resposta para o indivíduo que deve se cuidar. Então, eu penso que, nesse contexto, eu acho que Paulo Freire é um resgate legal para a gente pensar a questão da pedagogia do oprimido, o oprimido que se torna depois, né, opressor, né, e que quer, né, se empoderar para, então, se tornar depois um opressor. Então, eu acho que essa ideia que Paulo Freire traz não é empoderamento, esqueci a palavra, né, que ele utiliza, que está pautada nessa perspectiva de solidariedade. Então, e aí eu faço uma ponte com essa análise que eu achei muito interessante do Richard, de analisar o estigma internalizado no nível da comunidade. Isso é muito interessante, e traz também, aponta caminhos, né, teóricos para investigação empírica. Eu acho que a gente precisa pesquisar mais sobre isso, do ponto de vista qualitativo, quantitativo, que ele convidando o Vitor, para a gente entender como é que se dá no nível comunitário essa internalização. E, para finalizar, destacar aqui, Veriano trouxe essa questão da cordialidade, né? Eu lembrei de Sérgio Buarque de Holanda, mas lembrar que o povo brasileiro nunca foi cordial, né? Foi sempre violento. A sociedade brasileira é pautada na violência, no racismo, e eu acho que a violência, o racismo e todas o estigma, ele é exacerbado nesse contexto neoliberal. Então, eu acho que essa percepção, Veriano, de que as coisas pioraram, né, vamos dizer assim, é um pouco essa percepção por conta do aprofundamento do neoliberalismo e da competitividade, do individualismo, que tem feito com que a gente não tenha
mais essa solidariedade na nossa comunidade. Bom, então é isso, eu agradeço muito as contribuições e passo aqui para o Gabriel. Vamos lá, Gabriel, para fechar. Obrigado, Lion. Também gostei muito das questões, acho que algumas bem desafiadoras, assim, né? Também não é a ideia que esse texto se esgote, como havia comentado no início com o Veriano, mas eu acho que tem algumas questões bem interessantes para que a gente, como o Lion mencionou, né, assim, uma ideia de um próximo seminário, de uma ideia de uma outra produção, que é como pensar, né, Veriano coloca, como se constitui ponte de solidariedade dentro de nós mesmos, né? Eu acho que o Lion vai trazendo alguns elementos, né? Então, e também outras pessoas, infelizmente não consigo vê-las, né? Quem formulou os questionamentos, mas essa ideia do neoliberalismo, né? Assim, não é possível pensar ele descolado, né? Sobretudo no nosso contexto brasileiro, dessa política onde opera a necropolítica, né? Então, assim, a gente tem grupos marginalizados que sofrem opressões diárias, mas que quando a gente é meio que capturado, né, nessa ideia dessas políticas de identidade, né, assim, como se aliançar a essas políticas de identidade no primeiro momento de garantia de direito, mas também depois como uma construção dessas pontes, né, assim, como as teóricas do movimento negro, né, pesquisadores do movimento negro dizem, né, assim, não basta não ser racista, né, assim, como operar numa lógica antirracista, né, e aí acho que alguém mencionou a ideia de políticas de aliança, né, assim, não sei, eu não consegui escutar qual autor, mas não sei se está pensando ali junto com a Butler, com a Verger, né, assim, de como que esses grupos vão se aliançando, não muito por uma pauta, obviamente, identitária, né, mas aquilo que é do cotidiano comum, né, então, assim, talvez pelo próprio território ali, né, talvez por uma questão ambiental, não sei, né, assim, talvez a gente também fazer esse exercício de reposicionar, né, assim, então, dentro do movimento negro, né, como foi citado, como que opera, né, assim, alguém que vive com HIV, né, assim, como que isso é possível de ser materializado naquele espaço, para que entre também numa agenda de discussão que não necessariamente é no campo da saúde, né, assim, mas talvez no campo do direito, não sei, eu acho que são algumas questões que foram, à medida em que vocês foram falando, mas que eu acho que está muito vinculado, articulado com esse primeiro destaque que o Veriano trouxe, que bom, tudo bem, a gente tem um acúmulo aí, né, pouco mais de 40 anos de ações e estratégias comunitárias, né, na articulação com pesquisadores, enfim, com gestores, mas a gente tem visto, né, sobretudo como quando o Laio chama a atenção, né, da expansão dessa política neoliberal, né, da gente cada vez mais se fechando, né, nessas identidades. Então, eu acho que isso está um desafio para todos nós, né? E, obviamente, acho que o texto do Lai também nos ajuda a pensar algumas questões, né, que foi falado em relação a como que essa informação ela também contribui, né, com essa desinformação e até mesmo essa ausência, né, de informação. Quando você tem num ambiente uma informação, mas ela não é transmitida, como que isso, de algum modo, contribui, né, também como uma barreira, né, para esses processos de estigmatização. Então, acho que, nesse sentido, acho que o texto do Laio nos ajuda, né, e vai ser muito bem-vindo incorporá-lo. E, novamente, agradecer o convite, espero que a gente consiga, de fato, terminar esse texto, né, e que a gente consiga colocar ele aí para circular. Obrigado. Tá bom. Pessoal, então acho que a gente vai encerrando por aqui. Eu só deixaria uma última recomendação também para Laio e Gabriel e Daniel, que vocês darem uma olhadinha num texto que a Bia publicou agora, semana passada, da nossa colega, da Suzana Fanplug, onde ela descreve um pouco do caso que o Jorge aqui levantou sobre a discriminação lá dentro da Marinha.
Eu acho que é um texto interessante que fala um pouco sobre esses descompassos e também de um exercício muito claro, vamos dizer assim, de uma ONG, que é a BIA, enfrentando essa dimensão, vamos dizer assim, tão institucional, e onde lá também está muito... Porque, assim, o discurso da Marinha, ele é um discurso que, às vezes, tenta se disfarçar de um discurso solidário. Não, eu não vou deixar o cara embarcar para protegê-lo de adoecimento, entende? Então, também esses conceitos são operacionalizados dentro de uma instituição, né? E pegando aquela questão que o Betinho sempre falava muito com a gente, eu não sei porque me lembrei dele agora, quando ele dizia essa questão de olhar esses descompassos da democracia, como em setores que assim, não, é claro que a democracia chega mais rápido na educação e na saúde, vai chegar por último no Ministério da Economia ou no Ministério de Relações Exteriores, mostrando como os avanços, né? Acho que como levantou, acho que foi tu que colocou, essas coisas também têm, né, um descompasso, tá? Então, eu lembrei aqui do conceito de Paulo Freire, que não é empoderamento, é emancipação, que é completamente diferente. Exatamente. Tá bom, eu não sei se Richard quer falar, se não, pessoal, aguardemos os textos, tá? O material aqui está gravado no YouTube, tá bom? E, bom, se ninguém tem mais alguma coisa para falar, a gente encerra aqui, tá bom? Obrigados a todos por estarem aqui. Tá, até o próximo seminário, tá? Muito obrigado. Tchau, gente. E obrigado, Gabriel, tá? Tudo de bom por aí. E a gente fica em diálogo, tá? Qualquer coisa sobre os textos, as coisas aí operacionais, vocês falem aí comigo diretamente, tá bom? Obrigado, Laio, obrigado pela parceria, tá? Isso, foi a ideia de ontem e hoje desse seminário, é que a gente já está acabando. Obrigado, seguimos juntos, tá? Obrigado, pessoal.